Glória a Deus. Boa noite a todos. Feche seus olhos. Vamos estar orando junto comigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor. O Senhor venha trazer, Senhor, sobre nós a revelação da Tua Palavra, Senhor. O Senhor venha nos alinhar com a Tua Palavra. Queremos andar alinhados contigo, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Restaura nessa noite, Senhor, princípios, ó Pai. No nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito para receber a Tua Palavra, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glórias a Deus. No livro, aquele que quiser abrir comigo, a gente está meditando um pouco a Palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 3, do verso 10 ao 12. Mateus, capítulo 3, do verso 10 ao 12. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Podemos vos assentar, aquele que pode, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui, João Batista estava falando com o povo. João Batista estava pregando o arrependimento de pecados. E ele começa falando assim o verso 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista ele começa falando, aquele que não mostra frutos de arrependimento de pecados, aquele que não muda a sua rotina, as suas práticas pecaminosas, segundo o fluxo desse mundo, esse é cortado e lançado fora, lançado ao inferno, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Mas ele começa o verso 11 dizendo assim, falando sobre o batismo, e é nisso que eu quero entrar nessa noite, falar um pouco sobre o batismo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, João Batista, ele fala que Deus, que o Senhor Jesus, aquele que viria após ele, iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O detalhe, a chave está aqui. A gente às vezes lê e acha que é somente um batismo, somente está falando do batismo com o Espírito Santo. Mas aqui está falando de dois batismos: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, o fogo que purifica. Mas a gente já vai ver um pouco disso. No verso 12, e ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Glórias a Deus. Porque esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo
a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Verso 16. Depois de batizado, Jesus saiu da água. Eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Aleluias. Quero falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois a gente vai ver o batismo com fogo. Jesus, ele nasce em Maria, como todo mundo sabe, concebido pelo Espírito Santo. Ele vem ao mundo sem pecado e cresce a infância dele até chegar no ministério em conhecimento e graça da parte de Deus, sem pecado. Jesus, quando ele chega até João Batista, ele vai para ser batizado, só que ele não tinha pecado. E o detalhe está quando a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. A pomba simbolizando que ele não precisaria do batismo com fogo, porque ele não tinha pecado. Não era necessário purificar o Senhor Jesus, porque ele era puro. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é puro, ele é humilde, ele é íntegro, ele é reto. O Senhor Jesus, a estatura que estamos procurando alcançar. Por isso que quando o Espírito Santo desce sobre ele, não desce com fogo, porque Jesus não precisou, aleluias, da purificação com fogo. Aleluias. Voltando no verso 12, ele tem a pá em suas mãos, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Glórias a Deus. Olha só, no verso 11, João Batista estava falando sobre batismo. No verso 12 ele diz: as coisas que nos afastam de Deus. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo que nunca se apaga é limpado. Jesus limpa a sua eira. Jesus nos limpa. É necessário para receber o Espírito Santo uma limpeza em nós, porque Deus não habita em templo sujo. Somos templos do Espírito Santo. É necessário ele fazer uma limpeza em nós. E quando a gente vai entrando na rotina, a gente vai fazendo coisas que não agradam a Deus. Se a gente tem o fogo, se a gente é batizado com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo nos purifica. Esse fogo, ele vai limpando todos os males que há em nós, que nos afastam de Deus. Glórias a Deus. Vamos entrar, amados, um pouco mais em João. Olha só o que diz João 2. Aleluias. Perdão, João 20. João 20 e 19. Diz assim: e ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Repare bem, amado, que aqui os apóstolos, depois que o Senhor Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele chega aos discípulos, mostra ele ressuscitado, glorificado. Ele mostra: toca nas minhas mãos, toca aqui, ó, no lado da minha costela. Ele mostrando para os seus discípulos que ele tinha ressuscitado verdadeiramente. Aleluias. E ele diz: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me deu um projeto de vida, um destino, uma palavra, eu também vos envio. Reforçando a palavra que o irmão trouxe, um destino a seguir. Amém? Só que o detalhe está aqui no verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só, os apóstolos, os 12 apóstolos, eles foram batizados antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com o Espírito Santo. E eu vou te provar isso, amado. Eles foram batizados com o Espírito Santo, onde João Batista falou: aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Por isso que até chegar Atos dos Apóstolos, pouca gente se converteu. A Bíblia não relata isso. Amém? Glórias a Deus. Mas vamos continuar. Aleluias. Glórias a Deus. Agora, no livro, aleluias, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um pouco sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Aleluias. Repare bem, amados, que no verso 1 ele diz: quando se cumpriu o dia de Pentecostes, estavam eles todos reunidos. A união, onde diz o Salmo 133, onde há a união, há a bênção do Senhor. No verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como os de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só, vemos que o Senhor Jesus soprou o Espírito sobre os apóstolos em João, antes de ele subir aos céus. E agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os apóstolos são batizados com fogo. Aquilo que João Batista tinha falado: aquele que vier após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que a gente vê muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, que não mudam de vida, porque não foram batizados com o fogo que nunca se apaga, com o fogo que nos purifica, com o fogo que tira toda a imperfeição. Amém? E hoje Deus quer distribuir esse fogo sobre cada um que está aqui. Todo aquele que não consegue se firmar, Deus quer colocar o fogo em você, que te purifica. O fogo que não deixa, aleluias, nenhuma impedição desse mundo deixar de você servir a Deus. O Espírito Santo. Só que o papel, amado, indo no Velho Testamento, para a gente entender um pouco isso,
Deus acendia o fogo. Mas era papel do sacerdote colocar lenha no fogo. Deus acende o fogo em nós para nos purificar. Mas o papel de a gente dobrar o joelho e orar, o papel da gente meditar na palavra de Deus, é nosso. A gente tem que colocar lenha na fogueira. Lenha. Lenha. Deus acendeu o fogo. O papel de colocar lenha é nosso. Glórias a Deus. Aleluias. E todos, amados, no verso 4, ficaram perplexos. Ficaram atônitos quando viram os apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz, no verso 6, que eles ouviam falar em sua própria língua. Aqui está um pouco do dom de línguas, da variedade do dom de línguas, que a gente vai ver mais para frente, que são 3 partes dos dons de línguas. Que é isso que aconteceu com os apóstolos, que eu sou brasileiro, você é americano, Deus me toma, e eu começo a falar em americano no sotaque onde você mora. Esse é um dos dons de língua. Outro dom de língua, aleluias, é de interpretação de língua, onde Deus toma, um exemplo, o Igor, ele começa a falar em línguas, e eu interpreto aquilo que ele fala, capacitado por Deus. E o outro é o dom de línguas que nos edifica, que não é nós que oremos, mas sim o Espírito Santo que ora por nós. Mas isso a gente vai ver mais para frente um pouco. Em Atos dos Apóstolos, ainda capítulo 2, vamos ver um pouco o verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos foi uma promessa do Velho Testamento que o servo de Deus, Joel, aleluias, ele teve a revelação que iria acontecer no futuro. Isso que aconteceu na Atos dos Apóstolos. E aí Pedro, quando esses rapazes, essas pessoas que estavam em Jerusalém, ficam perplexas, ficam atônicas quando vê eles falando em línguas e diz, esses caras estão bêbados. Pedro toma a palavra e diz, irmãos, ainda é 9 horas da manhã, ainda está cedo, a gente não está bêbado. E daí Pedro ele começa a explicar, isso é a promessa que Joel descreveu. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Vossas filhas profetizarão, jovens terão sonhos. As minhas servas e os meus servos profetizarão. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele explica sobre isso. Aleluias. E no verso 38 de Atos, diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O que é preciso para receber o Espírito Santo? Arrependimento de pecados. Se arrependam e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É necessário haver um arrependimento em nós, haver uma mudança de mentalidade, de atitudes, de ações em nós. Todos nós, se continuarmos desse jeito que nós estamos, aqui eu falo de todos que estão aqui, não é só daqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, até dos servos, eu falo até de mim mesmo. Se eu não mudar aquilo que eu vivo hoje, de maneira nenhuma eu entrarei no céu. É preciso melhorar a cada dia. Eu me destacar a cada dia na presença de Deus.
não para mostrar para os outros, mas para alegar o coração de Deus. Que Deus nos ama. Não tem prova maior que Jesus veio ao mundo e morreu por nós. Um Deus tão grande que se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. É o maior amor. Mas a gente tem que alegrar o coração de Deus. É papel nosso, das nossas atitudes. Amém? E Deus nessa noite quer trazer o fogo, quer reavivar cada coração aqui. Amado, o avivamento acontece em nós. E de nós vai alastrar para os outros. Vai pegar fogo nos outros. Aleluias. O avivamento começa por purificação de pecados. Olha só o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou. Mas só quando eles foram purificados. Só quando eles foram purificados. Que mais de 3.000 almas se convertem em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Olha só. Ovelha gera ovelha. Cada um de nós tem um papel de gerar discípulos para Cristo. De formar filhos. Que a Bíblia diz os filhos da fé. Os filhos na fé. Só depois que Pedro recebe o fogo que purificou ele por completo, que purificou ele, quando ele abre a sua boca para manifestar a palavra de Deus, mais de 3.000 almas se convertem. Porque ele estava alinhado com os céus. Ele estava alinhado com a vontade de Deus. Ele estava purificado. E quando há purificação, há santificação, a presença de Deus. Quando há consagração, a presença de Deus se manifesta do lado exterior. Amém? Isaías, amados. Olha só. Vamos ver um pouco sobre Isaías. No capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, Isaías confronta o povo. Guiado por Deus, Isaías confronta o povo. Vocês têm que mudar? Vocês estão em pecado? Isaías já estava no ministério. Isaías já era servo de Deus. Isaías já era profeta. Só que no verso 6, a Bíblia começa falando: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. A sua cauda do seu manto enchia o templo. Olha só. Repare bem aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, acabou uma era. E começou um novo tempo. A Bíblia não relatou aquilo dali só para relatar que o rei morreu. É que ali estava começando um novo tempo, uma nova era. No ministério de Isaías e para todo o povo de Israel. Aleluias. E hoje acaba, aleluias, a velha era e começa um novo tempo na vida de todo mundo que quiser e aceitar essa palavra. E ele continua: e eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono. Olha só, Isaías, quando vê a grandeza de Deus, eu via serafins voando, com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Eles não conseguiam. A glória de Deus é tremenda, que não cabe, não podemos olhar para Ele. É tamanha beleza, é tamanha graça, é tamanha santidade, que nem os anjos purificados não olhavam para Ele. E quando Isaías se depara com isso, ele vê a glória de Deus. Começa uma nova era, ele vê a glória de Deus, ele grita: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías fala isso, vem um anjo. O que o anjo traz? Brasas vivas do altar. E toca na boca de Isaías. O anjo trouxe brasas vivas
purificando o fogo. Aleluias, a brasa que saiu do altar de Deus purificou a boca do profeta. Quando purifica a boca do profeta, Deus, ele fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Repare que Deus não falou: Isaías vai. Deus falou: quem há de ir por nós? Quem que vai por nós? A quem enviarei? Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha só, até o profeta foi purificado por Deus. Quando mudou uma nova era, quando começou um novo tempo, quando ele viu a grandeza de Deus, quando ele reconheceu que ele era pecador e sem Deus ele não era nada, quando ele reconheceu o seu pecado que era na boca, hoje o seu pecado pode ser em qualquer parte, Deus te purifica com esse fogo que desce do céu hoje. Quando ele reconheceu que era pecador, o anjo vem e trouxe a brasa viva do altar. E quando ele foi purificado, o que aconteceu? Deus falou: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que aconteceu com Pedro? Quando ele foi purificado com o fogo, 3.000 almas se convertem. Aleluias. O teu relacionamento com Deus tem que dar, aleluias, filhos na fé. Tem que gerar discípulos. Cada um de nós. Não é somente o pastor, não é somente eu. Não, é todos que são discípulos de Cristo. Tem que gerar filhos e filhas para Deus. Por quê? Porque senão o teu relacionamento é estéril com Deus. O relacionamento com Deus, ele gera filhos. Se você não está gerando filhos, você não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Você é estéril espiritualmente, porque você não está gerando filhos com Deus. É necessário gerar filhos e erguer discípulos. Jesus falou: ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Fazei discípulos. O Senhor Jesus fala: por toda a terra, façam discípulos. Quando a gente anda verdadeiramente com Deus, a gente tem um relacionamento com Deus fértil. E a gente gera filhos e filhas que, nascidos com o coração em... não rói. Onde o ladrão não rouba. Lá é a verdadeira vida. Aleluias. A gente está aqui nessa terra por um período momentâneo. Por um período que passa muito rápido, como um piscar de olhos. Já reparou, amados, que a cada dia o tempo está passando muito ligeiro? E eu te explico o porquê disso. A gente está ocupado com muitas coisas. Não somente fisicamente, mas mentalmente. E os tempos e as épocas estão passando muito rápido. Se você chegar e perguntar, não porque o tempo mudou, porque o tempo é o mesmo, mas porque nós mudemos. A gente mudou. E Deus, ele quer nos trazer de volta à origem. Deus, ele quer nos trazer de volta às origens da palavra de Deus. No verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquele que não é muito conhecedor da palavra de Deus, quando a gente fala de doutrina, acha que está falando de roupa. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Paulo, ele chega a falar que nos últimos tempos haveriam pessoas que não suportariam a sã doutrina e queriam procurar mestres que falassem aquilo que agradava os seus ouvidos. Iriam ter comichões nos ouvidos. Não iriam conseguir escutar a verdade. E se você dá uma... eu falo isso no geral.
Sei que tem muitos de mulheres de Deus, muitas pessoas de Deus, mas se você olhar, aleluias, para aquilo que as pessoas estão vivendo, muitos não estão vivendo o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de arrependimento de pecados. O evangelho da salvação. Aleluias. E é necessário um arrependimento para que haja um alinhamento com Deus. Aleluias. Voltando um pouco aqui, no verso 39, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos, os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo, salve-se desta geração perversa. Olha só, Pedro ele fala, salve-se dessa geração perversa. O que ele está falando? Saiam do fluxo desse mundo e andem, aleluias, com o fluxo do céu, com o fluxo do reino de Deus, debaixo do governo de Cristo. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, que de quase 3.000 pessoas. Olha só, aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. É necessário a gente abrir o nosso coração, a gente aceitar para receber o Espírito Santo e o batismo com fogo. Aleluias. Glórias a Deus. Entendido isso, meus irmãos, eu quero falar um pouco, aleluias, sobre um dos dons de língua, que é o dom de línguas que o Espírito Santo ora por nós, que a gente é edificado quando assim fala. Mas vamos ler um pouco o que diz a palavra de Deus, segundo a versão que eu tenho aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, diz assim: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas sim fala a Deus. Por meio do Espírito fala mistério. Por meio do Espírito Santo fala mistério. Aleluias. Glórias a Deus. No verso 3. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Aquele que fala em línguas, edifica. A gente é considerado como templos do Espírito Santo. O que cabe mais? Uma casa ou um prédio? Obviamente um prédio cabe mais. E quanto mais a gente está edificado, a gente se edifica, mais a gente recebe das coisas de Deus. E mais parecido a gente vai ficando com Jesus. Como um prédio, no primeiro degrau, na primeira laje, passando para a segunda laje, na terceira laje, quarta laje, até chegar à estatura do varão perfeito. Quando a gente fala em línguas, quando a gente pronuncia o dom de línguas, aleluias, a gente está se edificando, a gente está construindo um palácio para Deus. Aleluias. Continuando. Eu quero que vocês todos falem em línguas. O quê? Eu quero que vocês todos falem em línguas. É só para mim o dom de línguas? Não. Para todos. Qualquer um que segue os princípios da palavra de Deus pode falar em línguas.
e deve falar em línguas. Aleluias. Mas muito mais o que profetize. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Aleluias. O apóstolo Paulo fala: eu quero que todos vocês falem em línguas, mas principalmente que profetizem. Aleluias. E ele diz: e aquele que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que interprete. Aleluias. Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Aleluias. Glórias a Deus. Assim também, no verso 9, vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês terão como que falando ao vento. Aqui eu estou falando um pouco, amados, da decência que a gente tem de usar o dom. Eu não queria falar sobre isso, mas quando eu estava vendo a palavra que eu iria trazer hoje, Deus falou: se você falar só do dom, muitos vão ouvir, vão até fazer, mas vão acontecer como aconteceu com o povo de Coríntios. Vão se desorganizar. Aleluias. No verso 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque você tendo a interpretação, você consegue trazer recados da parte de Deus. Amém? Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Muitos acham que quando começam a falar em línguas, você vai perder a consciência ou você vai apagar. Não. É o Espírito que fala no dom de línguas. A tua mente fica infrutífera. Ou seja, não é com a tua mente que você ora, mas sim com o Espírito. Os teus pensamentos ficam passando na mente. Os teus pensamentos ficam correndo. E quem está orando através de ti é o Espírito. É o Espírito Santo. E Deus, Ele só está esperando a gente dar uma liberdade para Ele. Porque o Senhor Jesus, Ele é cavaleiro. Ele nos pergunta se a gente quer. Ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Ele está esperando você abrir a tua boca e deixar o Espírito Santo interceder por ti. Aleluias. Que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Paulo aqui está falando a maneira de usar o dom de línguas. Ele está falando: vou orar em línguas, vou cantar em línguas, vou cantar no Espírito, mas também vou orar com a mente e vou cantar. Amém? O jeito que a gente canta aqui, aleluias, não é manifestado com o dom de línguas, mas sim manifestado com aquilo que é no nosso coração, na nossa mente, adorando a Deus. Ele diz: das duas maneiras façamos. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído, poderá dizer o amém depois da oração. Dê agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Se eu começar a falar em línguas aqui, eu vou ser edificado, mas vocês não serão edificados. Vocês não entenderão nada, a não ser que Deus dê interpretação para alguém. Aleluias. E Paulo, ele nos ensina
Como que eu oro na igreja? Eu sei que tem momentos que a gente pode, aleluia, no momento de busca, orar mais alto. Mas amados, eu quero chegar onde? Eu quero chegar em você falar em línguas, não somente num culto, não somente, aleluia, quando sente a presença de Deus, mas em todo momento. Aleluia. É um dos dons que eu tenho, é o dom que eu uso mais. Aleluia. Porque eu descobri, amados, que eu orando em línguas eu sou edificado. Eu vou melhorando a cada dia, se parecendo mais com Cristo. Coisas que eu orando normalmente, como eu oro com a minha mente, eu não consigo receber. Por quê? No livro de Romanos, olha só, aquele que quiser abrir comigo, só para a gente entender isso. Romanos 8:26 diz assim, ó: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, não sabemos pedir a Deus aquilo que é certo, aquilo que é correto. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é esses gemidos inexprimíveis? Com o dom de línguas. Aleluias. Com o dom de línguas que Deus te dá, o Espírito Santo está intercedendo por você. E você está se edificando. Por quê? Olha só, ele responde: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele sonda, aleluias, os nossos corações, as nossas mentes. E ele conhece o coração de Deus. O Espírito Santo, quando a gente manifesta o dom de línguas, quando a gente começa a abrir nossa boca para falar em línguas, aleluias, o Espírito Santo, que fala através de nós o dom de línguas, está pedindo aquilo que é alinhado com a palavra de Deus, alinhado com Deus. Glórias a Deus. Aleluias. E Judas, não Iscariotes, aleluias. Judas, antes de Apocalipse 1:20, mas vocês mesmos, amados, edificando-se na fé santíssima, que vocês têm orado no Espírito. Olha só o que Judas fala: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé, na santíssima, que vocês têm orado no Espírito. Judas, ele reforça um pouco mais aquilo que eu já venho falando. Orando no Espírito, somos edificados. Aleluia, somos santificados. Somos alinhados com a palavra de Deus. Eu não quero somente que você ore em línguas quando sentir a presença de Deus, quando estiver na igreja, mas sim que isso seja fluente no teu dia a dia. Eu oro em língua, amados, só de manhã, contado. Eu oro 4 horas de manhã, todo dia. 4 horas em línguas. Tem dia, se tu perguntar para a mãe, para o pai ou para o Gugu, que eu nem converso com eles de manhã, porque eu estou orando, eu estou sendo edificado. Eu estou sendo alinhado com a palavra de Deus, com os céus. Tem coisas na minha vida que eu só consegui mudar porque o Espírito Santo intercede por mim, fala através de mim. O dom de línguas foi um dos maiores dons que eu busquei.
mas eu tive que conservar ele. Aleluias. Eu tive que prolongar o tempo que eu falava. Aleluias. Quero contar um pouco sobre isso. Eu, quando logo me converti, Deus mexeu muito comigo sobre o dom de línguas. Que eu via, aleluias, as outras pessoas falando. Teve um dia que a gente foi no monte, eu vi a Letícia falando que uma vez Deus tomou ela em línguas e ela não conseguia parar de falar. Eu orava para Deus e falava: é isso que eu quero. Só que cada vez que eu ia falar, eu me retraía. Não é que Deus não tinha me dado dom de línguas, Deus já tinha me dado. Mas eu ficava com medo de ser imitação dos outros. Até então que eu achava que eu estava imitando o Fernando. Até então que um dia eu dormindo, lá em casa, eu escuto no sonho, eu vejo chuva caindo em cima da casa. Aleluias. E eu escuto vozes falando em línguas. E Deus fala para mim: você não está imitando ele. Fui eu que te dei. Assim como a Bíblia relata a voz de muitas águas. Aleluias. O Senhor falou comigo naquela noite. Só que até então eu não dei muito crédito àquilo, fiquei ainda retraído. Falava um pouco, mas parava, falava, aleluias, pouco tempo. Até então, um dia, quando a gente subiu no monte, o Igor, sem saber de nada, guiado, direcionado por Deus, chega e fala para mim: isso daí não é da tua cabeça, isso daí é Deus que te deu o dom de línguas. Até então, depois daquele dia, foi um romper, amados. Eu comecei a falar, mas eu falava minha língua, aleluias, travava, e eu comecei a falar até um dia. Nós estávamos num propósito com Deus, eu e o Igor. A gente foi no monte, eu comecei a falar em bastante tempo. Quando eu estou falando, amados, a partir dos 10 minutos que eu estou falando, Deus me tomou lá em cima do monte, aqui no Prudente, de uma maneira que eu fiquei mais de 1 hora falando em língua sem conseguir parar de falar. E hoje, eu falo mais de 4 horas por dia. E sou edificado. Eu venho mudando a cada dia. Aleluias. Não para que alguém veja, mas para que eu alegre o coração de Deus. Aleluias. Para que eu me alinhe com a vontade. Para que onde eu passar, as pessoas sejam mudadas pelo Deus que habita em mim. Pelo Deus que está me edificando. Não é imitação você falar em línguas. Se flui, se está fluindo na tua cabeça, aleluias, Deus está confirmando para você nessa noite: comece a falar, abra a tua boca e comece a pronunciar aquilo que eu te dei. Você vai ser edificado, você vai ser transformado com dom de línguas. Amém? Não porque tem poder no dom. Quem tem poder é Deus. Mas porque o Espírito Santo intercede por nós, sabendo da vontade de Deus. Amém? Se alguém tem alguma dúvida, amados, eu falei um pouco por cima, para não ficar muito longo. Se alguém tem alguma dúvida e quiser perguntar, pode perguntar. Que a Bíblia diz: se a gente não entender, vem um maligno e rouba a semente que foi plantada. Se hoje você sair daqui e não começar a praticar, a falar em línguas, você não entendeu essa palavra que eu trouxe para você nessa noite. Se hoje você sair daqui e não for batizado com o Espírito Santo e com fogo, você não recebeu essa palavra e nada adiantou. Você perdeu o teu tempo, simplesmente. Se tem alguém que não entendeu, eu explico de novo. Não tem ninguém? Então, aquele que pode se colocar de pé, vamos estar orando e falando com o nosso Deus. Aleluia. Olha a Deus, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Senhor,
que agora, Senhor, o Senhor venha purificando cada um que está aqui. O Senhor venha derramando do seu fogo sobre cada um que está aqui, batizando com o Espírito Santo com fogo. Aleluias. Liberando, Senhor, o dom de línguas sobre cada um que está aqui. Aleluias. Manifesta a tua presença nesse lugar, Senhor. Aleluias. Não queremos, Senhor, aleluias, somente ouvir falar do Senhor, mas queremos a cada dia caminhar com o Senhor. Aleluias. Para uns, Deus revela a superfície de quem Ele é. Para outros, aleluias, Ele revela o conteúdo. E para os mais íntimos, Deus revela os segredos. Quanto mais íntimo você for de Deus, aleluias, mais os mistérios, mais os segredos do Senhor Jesus você vai conhecer. Amém? Glória a Deus. Aleluias.